Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 3. Atividade missionária. Deus espera serviço pessoal da parte de todo aquele a quem confiou o conhecimento da verdade para este tempo. Nem todos podem ir a terras missionárias estrangeiras, mas todos podem ser missionários entre os familiares e vizinhos. Há muitas maneiras pelas quais os membros da igreja podem dar a mensagem aos que estão ao seu redor. Uma das maneiras mais bem-sucedidas é o viver cristão prestativo, altruísta. Os que estão travando a batalha da vida com grandes desvantagens podem ser refrigerados e fortalecidos por pequeninas atenções que nada custam. Palavras bondosas proferidas com simplicidade, pequenas atenções dispensadas sem ostentação, hão de afugentar as nuvens da tentação e dúvida que se adensam por sobre a pessoa. A verdadeira e sincera expressão de simpatia cristã, transmitida com simplicidade, tem poder para abrir a porta de corações que necessitam do simples e dedicado toque do Espírito de Cristo. Cristo aceita, com prazer, todo agente humano que a ele se renda. Leva o humano em união com o divino, para que possa comunicar ao mundo os mistérios do amor encarnado. Fale sobre a mensagem de sua verdade, ore por ela, cante-a, encha dela o mundo e prossiga avançando para as regiões longínquas. Seres celestiais desejam cooperar com os agentes humanos para que revelem ao mundo no que as pessoas podem ser transformadas e o que por sua influência realizarão para salvar os que estão prestes a perecer. Aquele que está convertido de fato estará tão cheio do amor de Deus que almejará comunicar a outros a alegria que ele próprio possui. O Senhor deseja que sua igreja revele ao mundo a beleza da santidade. Ela deve demonstrar o poder da religião cristã. O céu deve ser refletido no caráter dos cristãos. O cântico de gratidão e louvor deve ser ouvido pelos que se acham em trevas. Pelas boas novas do Evangelho, por suas promessas e certezas, devemos exprimir nossa gratidão, procurando fazer o bem aos outros. A realização dessa obra trará raios de celestial justiça aos cansados, perplexos e sofredores. É como uma fonte para o viajante cansado e sedento. A cada obra de misericórdia, em cada ato de amor, acham-se presentes anjos de Deus. Nosso exemplo. A obra de Cristo deve ser nosso exemplo. Ele andava continuamente fazendo o bem. No templo e nas sinagogas, nas ruas das cidades, nas praças e nas oficinas, na praia e na encosta dos montes, pregava o Evangelho e curava os doentes. Sua vida foi de serviço desinteressado e nos deve servir de modelo. Seu terno e compassivo amor se constitui em uma censura ao egoísmo e à falta de sensibilidade. Aonde quer que Cristo fosse, espalhava bênçãos em seu caminho. Quantos dos que professam crer nele aprenderam suas lições de bondade, terna compaixão, amor abnegado? Escutemos sua voz falando aos fracos, cansados, desamparados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Jamais se esgotava sua paciência, não acabava o seu amor. Cristo nos pede que trabalhemos paciente e perseverantemente pelos milhares que estão a perecer em seus pecados, espalhados por todas as terras, como náufragos em praia deserta. Os que participam da glória de Cristo devem também partilhar de seu ministério, ajudando o fraco, o infeliz e o desalentado. Os que assumem esse trabalho devem fazer da vida de Cristo seu estudo constante. Sejam intensamente fervorosos, empregando no serviço do Senhor todas as habilidades. Preciosos resultados seguir-se-ão o esforço sincero e abnegado. Do grande mestre receberão os obreiros a mais perfeita educação. Mas os que não comunicam a luz que receberam, reconhecerão o dia que sofreram tremenda perda. Os seres humanos não têm o direito de julgar que existe limite aos esforços que devem empenhar na obra da salvação.
Cristo, em algum momento, ficou cansado de sua obra? Alguma vez recuou diante de sacrifícios e dificuldades? Os membros da igreja devem pôr em ação os contínuos e perseverantes esforços como ele fazia. Devem estar sempre prontos para entrar imediatamente em ação, em obediência às ordens do Mestre. Onde quer que vejamos trabalho por fazer, devemos lançar-nos a ele e executá-lo, olhando constantemente para Jesus. Se nossos membros das igrejas levarem a sério essa instrução, centenas de pessoas serão ganhas para Jesus. Se cada membro fosse um missionário vivo, o Evangelho seria rapidamente proclamado em todos os países, a todos os povos, nações e línguas. Resultado do esforço sincero. Ponha-se santificada habilidade na obra da proclamação da verdade para este tempo. Se as forças do inimigo alcançarem a vitória, será porque as igrejas negligenciaram a obra que Deus lhes confiou. Por anos foi-nos apresentada a obra, mas muitos continuaram a dormir. Se os adventistas do sétimo dia despertarem agora e fizerem a obra que lhes foi designada, a verdade de modo claro, distinto e no poder do Espírito Santo será apresentada às cidades negligenciadas. Quando for realizado um trabalho de todo o coração, se verá a eficácia da graça de Cristo. Os vigias dos muros de Sião devem estar bem despertos e despertar os demais. O povo de Deus deve ser tão fervoroso e fiel em seu trabalho para ele, que todo o egoísmo fique excluído de sua vida. Seus obreiros, então, olho a olho verão, Isaías 52:8, e será revelado o braço do Senhor, cujo poder se viu na vida de Cristo. A confiança será restaurada e haverá unidade através das fileiras de nossas igrejas. Diferentes áreas de trabalho. O Senhor está convidando seu povo para assumir diferentes áreas de trabalho. Os que se acham nos caminhos e valados da vida devem ouvir a mensagem do Evangelho. Os membros da igreja devem fazer a obra de pregação no lar de seus vizinhos que não receberam ainda a evidência completa da verdade para este tempo. Deus pede que famílias cristãs visitem as localidades que estão em trevas e erro e trabalhem sábia e perseverantemente para o Mestre. Para atender a esse chamado, é necessário a abnegação. Enquanto muitos esperam que sejam removidos todos os obstáculos, pessoas estão morrendo sem esperança e sem Deus no mundo. Muitos mesmo, pelo apego a vantagens mundanas ou por amor a conhecimentos científicos, aventuram-se por regiões perigosas e suportam durezas e privações. Onde se acham os que estão dispostos a fazer o mesmo com o objetivo de falar a outros acerca do Salvador? Onde estão os homens e mulheres dispostos a mudar-se para regiões necessitadas do Evangelho e encaminhar ao Redentor os que andam em trevas? Distribuindo nossas publicações. Muitos dentre o povo de Deus terão que levar nossas publicações a lugares onde a terceira mensagem angélica ainda não foi proclamada. Nossos livros têm que ser publicados em muitas línguas. Homens humildes e fiéis levarão esses livros como colportores evangelistas, apresentando a verdade aos que, de outro modo, jamais seriam esclarecidos. Os que se dedicam a esse ramo de trabalho devem sair preparados para fazer trabalho médico-missionário. Os doentes e sofredores devem ser ajudados. Muitos a quem é direcionada essa obra de misericórdia ouvirão e aceitarão as palavras de vida. O trabalho do colportor evangelista, cujo coração se encontra imbuído do Espírito Santo, acha-se repleto de maravilhosas possibilidades para o bem. A apresentação da verdade com amor e simplicidade, de casa em casa, está em harmonia com a instrução que Cristo deu a seus discípulos quando os enviou em sua primeira viagem missionária. Mediante hinos de louvor, orações humildes e fervorosas, muitos serão alcançados. O divino obreiro estará presente para comunicar convicção aos corações. Estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. É sua promessa.
Com a garantia da constante presença de tal colaborador, podemos trabalhar com fé, esperança e bom ânimo. De cidade em cidade, país a país, eles devem levar as publicações que contêm a promessa da breve volta do Salvador. Essas publicações devem ser traduzidas para todas as línguas, pois o Evangelho tem de ser pregado a todo o mundo. A todo obreiro, Cristo promete a eficiência divina, a qual dará êxito aos seus esforços. Os que conhecem a verdade de longa data precisam buscar o Senhor muito mais ardentemente, a fim de que seu coração se encha da determinação de trabalhar em favor do próximo. Irmãos e irmãs, visitem os que vivem próximo de vocês e, com simpatia e bondade, procurem alcançar-lhes o coração. Certifiquem-se de trabalhar de maneira que seja removido o preconceito em lugar de despertá-lo. E lembrem-se de que aqueles que conhecem a verdade para o momento presente e ainda limitam seus esforços à sua própria igreja, recusando-se a trabalhar por seus vizinhos ainda não convertidos, serão chamados a prestar contas pelos deveres não cumpridos. Emprestem aos vizinhos alguns de seus livros menores. Se o interesse deles for se despertado, ofereçam a eles alguns livros maiores. Apresentem-lhes o Parábolas de Jesus. Contem-lhes suas histórias e perguntem se eles desejam um exemplar. Se já o possuírem, indaguem se eles apreciaram ler outro livro semelhante. Se possível, assegurem uma oportunidade de apresentar-lhes a verdade. Vocês devem lançar a semente da verdade junto a todas as águas, embora não saibam qual prosperará. Trabalho de casa em casa. Existem em muitos lugares colônias de agricultores que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir a verdade para este tempo. Deve-se trabalhar nesses lugares. Que nossos membros leigos empreendam essa parte do serviço. Emprestando ou vendendo livros, distribuindo revistas e dando estudos bíblicos, nossos membros poderão fazer muito em sua vizinhança. Cheios de amor, poderão proclamar a mensagem com poder tal que muitos sejam convertidos. 2 obreiros bíblicos foram visitar uma família. Com a Bíblia aberta diante de si, apresentavam o Senhor Jesus Cristo como o Salvador que perdoa os pecados. Orações sinceras eram apresentadas a Deus, e corações eram abrandados e subjugados pela influência do Espírito de Deus. Suas orações eram pronunciadas com vigor e poder. Ao ser explicada a palavra de Deus, vi que uma luz suave e radiante iluminava as Escrituras, e eu disse em voz baixa: saí pelos caminhos e valados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Lucas 14, 23. A preciosa luz era comunicada de vizinho para vizinho. Altares domésticos que haviam ruído eram de novo erguidos e muitos foram convertidos. Irmãos e irmãs, dediquem-se ao Senhor para o serviço. Não permitam que passe oportunidade alguma sem ser aproveitada. Visitem os doentes e sofredores e manifestem-lhes bondoso interesse. Se possível, façam alguma coisa para os cercar de mais conforto. Poderão assim conquistar-lhes o coração e dizer uma palavra em favor de Cristo. Somente a eternidade poderá revelar todo o alcance dessa atividade. Outros ramos de utilidade se abrirão perante os que estão dispostos a cumprir o dever que lhes fica mais perto. O mais importante agora não são os versados e eloquentes oradores, mas os humildes homens e mulheres cristãos que tenham aprendido de Jesus de Nazaré a ser mansos e amoráveis, os quais, confiantes em sua força, saiam pelos caminhos e atalhos para convidar. Vinde, que já tudo está preparado. Lucas 14, 17. Os que são entendidos nos ramos agrícolas, no cultivo do solo, os que sabem construir edifícios simples e modestos, poderão ajudar. Podem fazer bom trabalho e, ao mesmo tempo, mostrar através do caráter o alto padrão que este povo tem o privilégio de alcançar. Lavradores, administradores, construtores e os que são hábeis em vários outros ramos
devem ir aos campos negligenciados para aproveitar o solo, estabelecer indústrias, desenvolvendo atividades para si e dar aos vizinhos o conhecimento da verdade para este tempo. Trabalho para mulheres. Há um vasto campo de serviço para as mulheres, assim como para os homens. A eficiente cozinheira, a costureira, a enfermeira, de todas é necessário o auxílio. Que os membros dos lares pobres sejam ensinados a cozinhar, a fazer e consertar sua própria roupa, a tratar dos doentes, a cuidar devidamente do lar. Mesmo as crianças devem ser ensinadas a fazer algum serviço de amor e misericórdia pelos menos afortunados do que elas. O lar, um campo missionário. Que os pais não se esqueçam do grande campo missionário que está perante eles no lar. O filho confiado por Deus à sua mãe constitui um sagrado encargo. Toma este filho, esta filha, diz Deus, e educa-o para mim. Faça-o desenvolver um caráter polido à semelhança dos palácios, a fim de que venha a resplandecer para sempre nas cortes do Senhor. A luz e glória que irradia do trono de Deus repousa sobre a mãe fiel enquanto se esforça por educar os filhos de maneira a resistirem às influências do mal. Um lugar para cada um. Há trabalho diligente a ser executado por todos. Que cada esforço seja uma influência para o reerguimento da humanidade. São tantos os que precisam ser auxiliados. O coração de quem vive não para agradar a si próprio, mas para ser uma bênção aos que de tão poucas bênçãos desfrutam, vibrará de satisfação. Desperte-se todo ocioso e enfrente as realidades da vida. Tome a palavra de Deus e pesquise-lhe as páginas. Para quem é praticante da palavra, a vida será na verdade uma realidade viva e verá que a recompensa é abundante. O Senhor tem em seu grande plano um lugar para cada um. Ele não concede talentos que não sejam necessários. Ainda que o talento seja pequeno, Deus para ele tem emprego, e se o usarmos com fidelidade, executará exatamente a obra para que o Senhor o destinou. Mesmo os talentos do humilde habitante de uma favela são necessitados no trabalho de casa em casa e podem nessa atividade realizar mais que talentos brilhantes. 1000 portas de utilidade estão abertas perante nós. Lamentamos os escassos recursos disponíveis atualmente, enquanto nos oprimem várias e urgentes solicitações de meios e homens. Se fôssemos inteiramente fervorosos, imediatamente poderíamos centuplicar os recursos. O egoísmo e a complacência fecham o caminho. Os membros da igreja devem fazer resplandecer a luz, fazer ouvir as vozes em humildes súplicas, em testemunho contra a intemperança, a loucura e os divertimentos deste mundo, e também na proclamação da verdade para este tempo. A voz, a influência e o tempo, tudo isso são dons de Deus e devem ser usados para salvar pessoas para Cristo. Visite seus vizinhos e demonstre interesse pela salvação deles. Coloque em ação toda a sua energia espiritual. Diga àqueles a quem estiver visitando que se acha próximo às portas, o fim de todas as coisas. O Senhor Jesus Cristo abrirá a porta do coração deles, causando uma duradoura impressão em seu espírito. Faça um esforço no sentido de despertar homens e mulheres de sua insensibilidade espiritual. Diga-lhes como encontrou a Jesus e como você foi abençoado desde que se colocou ao seu serviço. Conte-lhes sobre a felicidade de sentar-se aos pés de Jesus e aprender preciosas lições de sua palavra. Fale a eles da alegria, da satisfação que existe na vida cristã. Que suas palavras sejam calorosas, cheias de fervor, para que possam convencê-los de que você encontrou a pérola de grande preço. Suas palavras alegres e animadoras devem demonstrar que foi achada com certeza a estrada melhor. Isso é trabalho missionário genuíno, e se ele for realizado, muitos acordarão como de um sonho. Mesmo enquanto se dedica à ocupação diária, pode o povo de Deus guiar outros para Cristo.
E enquanto isso fizerem, terão a preciosa segurança de que o Salvador lhes está ao lado. Não precisam pensar que estão entregues aos seus próprios fracos esforços. Cristo lhes dará palavras para falar, que hão de refrigerar, animar e fortalecer as pessoas que estão lutando nas trevas. Sua própria fé será fortalecida ao reconhecerem que a promessa do Redentor está sendo cumprida. Não só serão eles uma bênção para outros, mas também a obra que fazem por Cristo trará bênçãos para eles próprios. Muitos há que podem e devem fazer a obra de que falei. Meu irmão, minha irmã, o que estão fazendo por Cristo? Estão procurando ser uma bênção para outros? Estão seus lábios pronunciando palavras de bondade, simpatia e amor? Estão empregando esforços sinceros para ganhar outros para o Salvador? O resultado de deixar de trabalhar. Relativamente pouco trabalho missionário se faz. E qual é o resultado? As verdades que Cristo deu não são ensinadas. Muitos dentre o povo de Deus não estão crescendo em graça. Muitos estão com disposição de espírito desagradável e queixosa. Os que não estão ajudando outros a reconhecerem a importância da verdade para este tempo têm que sentir-se insatisfeitos consigo mesmos. Satanás tira proveito desse aspecto de sua experiência e os leva a criticar e queixar-se. Se estivessem ativamente empenhados em procurar saber e cumprir a vontade de Deus, sentiriam tal interesse pelas pessoas a perecer, tal desassossego de espírito, que não poderiam ser impedidos de cumprir a missão. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15. Apelo em favor de esforço incansável. O Senhor convida seu povo para despertar do sono. O fim de todas as coisas está às portas. Quando os que conhecem a verdade forem cooperadores de Deus, aparecerão os frutos da justiça. Pela revelação do amor de Deus no esforço missionário, muitos serão despertados e levados a reconhecer a malignidade de seu procedimento. Verão que no passado seu egoísmo os desqualificou para serem cooperadores de Deus. A exibição do amor de Deus, que se vê no abnegado ministério em favor dos outros, será um meio de levar muitas pessoas a acreditar na palavra de Deus tal qual ela é. Deus deseja refrigerar seu povo pelo dom do Espírito Santo, batizando-o de novo com seu amor. Não há necessidade de haver escassez do Espírito na igreja. Depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, que com fé e oração o estavam esperando, e desceu com plenitude e poder tais que atingiu todos os corações. Futuramente a terra há de ser iluminada com a glória de Deus. Santa influência há de irradiar para o mundo, procedente dos que são santificados pela verdade. A terra há de ser circundada de uma atmosfera de graça. O Espírito Santo há de atuar em corações humanos, revelando aos homens as coisas de Deus. Famílias missionárias. Muito mais poderia ser feito por Cristo se todos quantos possuem a luz da verdade vivessem segundo a verdade. Existem famílias cujos membros poderiam todos ser missionários, empenhando-se em trabalho pessoal, labutando pelo Mestre com mãos diligentes e cérebro ativo, imaginando novos métodos para o êxito de sua obra. Existem homens e mulheres sinceros, prudentes, de coração afetuoso, que muito podem empreender para Cristo caso se entreguem a Deus, aproximando-se dele e buscando-o de todo o coração. Irmãos e irmãs, assumam parte ativa na obra da salvação. Tal obra proverá vida e vigor mental, além de capacidade espiritual. A luz de Cristo irradiará na mente. O Salvador permanecerá no seu coração e na sua luz vocês verão a luz. Consagrem-se inteiramente à obra de Deus. Ele é sua força e estará à sua mão direita, ajudando-os a levar avante seus misericordiosos desígnios. Os que estão ao seu redor devem ser atraídos mediante o trabalho pessoal. É necessário relacionar-se com eles.
As pregações não farão o trabalho que necessita ser feito. Anjos de Deus os acompanharão às moradas daqueles a quem vocês forem visitar. Essa obra não pode ser feita por procuração. O dinheiro emprestado ou dado não a realiza. Sermões não a concluem. Visitando o povo, falando, orando e simpatizando com ele, estarão conquistando corações. É esse o mais elevado trabalho missionário que pode ser feito. Para isso é preciso uma fé resoluta e perseverante, paciência inesgotável e um profundo amor pelas pessoas. Procurem acesso às pessoas em cuja vizinhança vocês vivem. Ao lhes apresentar a verdade, utilizem palavras de simpatia cristã. Lembrem-se de que o Senhor Jesus é o obreiro mestre por excelência. Ele rega a semente semeada. Põe em sua mente palavras que toquem os corações. Esperem que Deus susterá o obreiro consagrado e abnegado. Obediência, fé simples, confiança em Deus. Tais atitudes trarão paz e alegria. Trabalhem desinteressada, afetuosa e pacientemente por todos com quem entrarem em contato. Não manifestem impaciência, não profiram alguma palavra indelicada. Que o amor de Cristo habite em seu coração e a lei da bondade em seus lábios. É um mistério que não haja centenas de pessoas trabalhando onde hoje vemos apenas uma. O universo celestial acha-se pasmo em face da apatia, da frieza, da indiferença daqueles que professam ser filhos e filhas de Deus. Existe, na verdade, um poder vivo. É preciso avançar com fé e proclamar a verdade como quem nela crê. Que aqueles por quem vocês trabalham vejam que ela lhes é de fato uma viva realidade. Desenvolvimento através do serviço. Aqueles que devotam a existência a um ministério semelhante ao de Cristo conhecem o que significa a verdadeira felicidade. Seus interesses e orações estendem-se muito além de si mesmos. Eles próprios crescem à medida que procuram ajudar a outros. Familiarizam-se com os planos mais amplos, as mais admiráveis empresas e como não haverão de crescer ao se colocarem como divinos condutos de luz e bênção. Esses recebem sabedoria do céu. Identificam-se mais e mais com Cristo em todos os seus planos. Não há margem para a estagnação espiritual. O egoísmo e a autocomplacência são repreendidos pelo contato frequente com interesses amplos e aspirações elevadas que se identificam com as atividades sagradas.